Vamos então fechando os olhos e procurando sempre Jesus. É a grande referência. Ele que está sempre nos acompanhando, nos orientando. Sem ele seria tão difícil a nossa caminhada. Os ensinamentos dele precisam ser então por nós aprendidos, estudados, porque senão nós ficamos apenas no verniz daquilo que ele deixou. Mas é preciso ir além. Tem tanta coisa que o homem ainda não descobriu, porque não se empenhou, porque não se dedicou, porque não abraçou realmente a mensagem de Jesus. Então, a cada novo instante, vamos procurar compreender um pouquinho mais e também praticar um pouco mais. Nessa noite, pedimos que todos nós possamos dirigir a nossa prece a um colega, um amigo da Fraterna, Alexandre Pecchini. Esse amigo partiu na quarta-feira. Então, que ele esteja bem acolhido, e ele está, porque ele era um trabalhador incansável. Trabalhou sempre pela caridade pura, verdadeira. Então, que ele esteja sendo acolhido e que a sua família, Dona Terezinha, os filhos, o irmão, estejam também sendo amparados por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Entrou o Alexandre Pecchini. Olha, entrou nesse instante, né? Então, alguém está nos acompanhando e ele também, né? Se Deus quiser. Flávia Paparelli, o Almeida, velho amigo. Hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que a gente não gosta, né? Parece que é uma punição, parece que é alguma coisa, né? É doído. Então vamos falar sobre a dor. E a dor é doída, né? Então falar sobre a dor. Mas não apenas a dor física, mas também a dor moral, né? Que nos incomoda tanto. Então, como a humanidade vê a questão da dor? É meio complicado, né? Muitos entendem, por exemplo, que a dor é um castigo, usa a palavra, castigo de Deus em razão dos nossos desatinos. Então, como todos nós falhamos, todos nós, entre aspas, seríamos castigados por Deus em razão das nossas falhas, né? Um pouco mais adiante, nós vamos contar uma história e vamos ver depois alguns comentários que vão nos deixar bem claro o que vem a ser a dor. Então, muitos entendem que é um castigo de Deus. Será que faz sentido entender dessa forma? Deus nos punindo dessa forma, castigando? E muitos sofrem e sem entender, né? E acabam muitas vezes aumentando o sofrimento, porque ficam revoltados com a dor. Então, não serviu para grande coisa. Para esses, não. Muitos sofrem sem a consciência daquilo que fizeram. Acho que está tudo em ordem na vida, não errou. E está sofrendo por quê? Então, é meio estranho. Muitos sofrem e, sem entender, se afastam ainda mais de Deus, né? Nós vamos então ouvir uma historinha narrada por Jesus há 2000 anos atrás. Quando nós falamos narrada por Jesus, nós já comentamos aqui em lives passadas que aquilo que Jesus nos deixou há 2000 anos, ou daquilo que ele nos deixou há 2000 anos, e que foi relatado nos 4 evangelhos que estão aí, né, na Bíblia, no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós entendêssemos que cada evangelho falasse de assuntos diferentes de Jesus, e que não é o caso, que há evangelhos que comentam a mesma coisa, né? Trechos comentados da mesma forma. Mas se todos os evangelhos não narrassem
coisas repetidas. Nos 1100 dias que Jesus ficou divulgando a Boa Nova, o Evangelho, seria de entender que cada dia de Jesus, desses 1100 dias, teria sido narrado em 3 linhas. É nada, rigorosamente nada, diante de tudo o que ele deixou. E o apóstolo João, inclusive, afirma isso, hein? Está lá narrado no Evangelho de João, que se tudo o que Jesus fez, falou, exemplificou, tudo fosse escrito, não teria lugar que pudesse comportar tantos livros. Então, quanta coisa que Jesus disse há 2000 anos e que não está aí registrado. Mas está onde essas informações? Onde que está essa passagem de Jesus? Está na memória do tempo. Vamos dar um exemplo. As pessoas que conviveram com ele, e não ficou apenas nos 3 anos, não, toda essa caminhada de 33 anos, Jesus só fez o bem, só ensinou, só exemplificou, curou, amparou, deixou suas parábolas, que não estão narradas nos 4 evangelhos, e ficaram gravadas aonde? Por exemplo, gravadas na memória das pessoas que ouviram aquilo, e que essas pessoas desencarnaram, voltaram, desencarnaram, voltaram, e a memória está gravada, porque é o espírito que carrega essas informações, e que em algum momento aflora, né? E aí de repente a mediunidade, eles estão do outro lado, a mediunidade de alguém como o Chico, né? Nosso querido Chico, traz para nós e materializa passagens que aconteceram de fato há 2000 anos. A gente tem que passar o crivo, né? A peneira, para ver se realmente é Jesus. E ele deixou a pista, né? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então nós vamos ver nessa historinha que é Jesus falando conosco, sem sombra de dúvida. E ele nos fala sobre a razão da dor. Vamos prestar bem atenção nessa historinha, porque depois tudo que nós vamos falar se encaixa nessa história, tá? Então, 2000 anos atrás, na casa de Pedro, a reunião que acontecia ali, Jesus presente, de repente Raquel, uma antiga servidora da residência de Cusa era um intendente do palácio de Herodes, tá? Então Raquel ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. E ela diz assim: não é o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Os anjos estão aí. Não vela o céu, não cuida o céu sobre os destinos da humanidade? Por que a dor nos maltratando? Jesus olhou para ela com um olhar firme e considerou: olha, a razão da dor, Raquel, procede da proteção divina. A razão da dor é proteção divina. Fica difícil de entender? Chegamos lá. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. Nós somos chamados para voltar. A terra, aqui onde estamos encarnados, é o caminho. A luta ensina e edifica a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão, a cutucada, que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Muitos ficariam aí a vida, se fosse eterno, ficariam eternamente parados, gozando a vida. Mas aí vem a dor e dá aquela cutucada, opa, tenho que fazer alguma coisa, né? Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. Veja só, o excesso de poder, muito poder, favorece o abuso. Vemos isso. A demasia de conforto
não raro traz o relaxamento. É muito conforto. Fica relaxado, não precisa trabalhar, não precisa se esforçar. E o pão que se amontoa de sobra, sobrou pão, costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos utilizar com sabedoria esses talentos que nos são dados, essas oportunidades que nos são dadas pelo alto. A gente erra, né? Natural, estamos aprendendo ainda. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos reclamava de Jesus uma explicação maior, ele elucidou fraternalmente. E aí ele conta uma história. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o momento em que ele nasceu aqui na Terra. Ele se tornou, por exemplo, o personal trainer desse que estava chegando, né? O professor, o médico, o guarda-costas, o serviçal desse que estava chegando. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Então esse anjo ensinando desde o comecinho essa pessoa que encarnou tudo isso. Ficou ali personal trainer, tomando conta direto, né? Sem afastar-se desse protegido, esse anjo, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra. E em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Olha só, agora o anjo era o professor. Afastava essa pessoa, né, que encarnou, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Então agora ele protegia o guarda-costas. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Ele fazia tudo por aquele que estava encarnado, né? Aquele que chegou aqui e ficou sob os cuidados dele. O anjo dava a ele medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta, das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ele foi salvo pelo anjo. Ao amanhecer, esse pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação, o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra ataque de gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. Esse sujeito que encarnou era tratado com pão de ló, né? Só coisa boa. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo, rumo à vida superior, e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. Quer dizer, tinha tudo de mão beijada, recebia tudo o prato feito, né? O homem, esse rapaz encarnado, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, não agradecia. Fez-se
orgulhoso e cruel, ingrato, né? Diante dos interesses alheios. Ingrato, não tinha gratidão nenhuma por aquilo que recebeu. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor, aquele anjo. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei de amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado. Agora ele se revoltou. Revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Que coisa, né? Tinha recebido tudo, não tinha gratidão por nada. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição, dor. Ah, é? Então vai virar dor. Por isso que o título de hoje é: ah, é? Então deixa eu sofrer, deixa eu sofrer. Rolando mentalmente de aflição em aflição, dor em dor, né? Aflição, dor. O homem começou a recolher os valores da paciência, começou a fazer o caminho de volta, da humildade, do amor, da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Não aprendera com o amor, agora começava a aprender com a dor. Começou a fazer o caminho de volta, né? Finda essa pequena história, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Bonito, né? Mostra direitinho. Ele que recebeu tudo de mão beijada. Socorrido pelo anjo 24 horas por dia. Ele não soube agradecer, porque o agradecer é distribuindo aos outros, é auxiliando, ajudando os outros. É assim que se agradece o que recebe do alto. Parábola dos talentos. Nada de enterrar o talento. Mas eu sei que você veio me cobrar, eu enterrei. Não, mas eu te entreguei o talento para você fazer, produzir, gerar riquezas, distribuir essa riqueza. Então, esse rapaz precisou da dor para despertar nele o amor, a humildade, né? O respeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dor no processo de transformação moral nossa, do indivíduo. Que nós estamos aqui ainda numa caminhada um pouquinho baixa, né? Mas estamos caminhando. Então, vamos falar de tópicos para a gente raciocinar a respeito disso, da importância da dor na transformação interior. Precisamos buscar um maior entendimento sobre o papel da dor em relação ao autoconhecimento e à aprendizagem para a mudança interior. Então temos que buscar um maior entendimento sobre a importância da dor. É preciso pensar na inter-relação existente entre a dor, o pensamento, os sentimentos, as emoções, a educação e a reforma íntima. A dor tem um papel fundamental nisso, né? A dor não é um castigo, como tantos imaginam,
e que a gente vê, né, em segmentos religiosos, pessoas dizerem que é um castigo de Deus em razão dos nossos erros. Não, não é um castigo. A dor é uma oportunidade de melhoria interior. A gente fala que é castigo porque incomoda, né? Não é. Outra informação. A fim de lograr, alcançar essa melhoria interior, é preciso educar os sentimentos, senão a gente não melhora. Analisar os pensamentos, colocar os pensamentos em ordem, senão vira um turbilhão que ninguém entende nada, você não entende nada, eu não entendo nada, né? Então, desse modo, a buscar essa modificação e criar novos paradigmas aqui dentro, mais alinhados com as leis divinas. As leis do Pai são leis de amor, de equilíbrio, de paz, de serviço. Não posso ter pensamentos, comportamentos que sejam contrários a essa lei. A dor faz parte da existência humana. Sempre fez. Só que a dor é um processo educativo para a evolução. O objetivo da dor é esse, exatamente servir como um processo educativo para a gente poder evoluir. Se não houvesse a dor, nós ficaríamos com certeza paralisados. Eu vim aqui para a Terra, eu vim a passeio. Tudo é muito bom, eu passeio, eu gozo a vida. Vai ser meio difícil mudar. Por quê? Porque na Terra tudo nos convida a gozar disso tudo. E, gozando disso tudo, nós esquecemos do trabalho. Então nós viemos à Terra não a passeio, nós viemos à Terra a trabalho. Em primeiro lugar, trabalhando interiormente, para que eu possa dar para o outro coisas melhores. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, a dor, em primeiro lugar, vai mexer comigo internamente. Vai colocar esse meu pensamento em ordem, meus sentimentos da melhor maneira possível, começar a me reformar, começar a pensar nas coisas que são boas e que estou esquecendo. A dor é o grande aguilhão. Só que, diante da visão embaraçada do homem, ainda imperfeito, né? Somos imperfeitos, a dor ainda é considerada um tormento. Que tormento! E aí ele tenta evitar o máximo possível ser atingido pela dor. É um tormento, é uma agressão. Deus está me castigando, eu tenho que sair dessa, né? E por que comigo? Porque é você que está precisando, eu estou precisando. Na verdade, todos nós precisamos da dor, não só física, mas a dor moral também. Então, é extremamente raro encontrar na Terra algum ser que se alegra quando a dor acontece. E muitas vezes ela é tida, então, como dissemos, como um castigo, como um mal. Eu nunca ouvi alguém dizer: nossa, que bom, eu estou doente, né? Eu agora estou com um problema assim, que bom. Ninguém fala, não, somos ainda tão pequenos, né? Nós temos que trabalhar isso, né? André Luiz, o espírito André Luiz, nos disse que o mal é um bem, apenas que ainda mal interpretado. E é uma grande verdade. O mal é um bem, apenas que ainda mal interpretado por nós. Quando nós passamos por uma experiência que nos trouxe muita dor, muito medo, muito receio, quando nós saímos dela, a gente fala: nossa, como eu aprendi com isso, como eu cresci com isso. Então ela foi um mal. Eu não queria aquilo, mas aconteceu. E agora eu tiro proveito do mal, que se torna em mim um bem. Então, a dor, o mal, na verdade é um bem, apenas que
ainda mal interpretado por nós. Então, esse posicionamento humano ocorre por ainda o homem não ter entendido a real utilidade da dor, principalmente para o seu aperfeiçoamento moral, né? Diante dela, diante da dor, a fim de conseguir vencer o sofrimento, o ser, nós somos obrigados a olhar para si e vencer aquilo que nos põe em estado de aflição. É a dor que nos cutuca e eu vou olhar para dentro. Por que isso? Autoconhecer-se para superar-se. Tenho que conhecer. Sócrates, 5 séculos antes de Jesus, já falava, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a dor é a grande cutucada que me leva a olhar para dentro e realmente começar a me conhecer melhor. E a gente costuma negar a dor, é castigo, é castigo. É um bem. Doído, é verdade, mas é um bem que nós recebemos. Então, é preciso buscar maior entendimento sobre o papel da dor em relação a esse autoconhecimento, a essa aprendizagem, para que possamos nos transformar, né? Não ficar só reclamando, xingando. Deus fez isso comigo, por que só comigo? Aí a gente perguntaria, por que não com você? Porque é com todos, né, que acontece. Leon Denis, né, conhecido espírita lá do comecinho, junto de Kardec, ele disse: a dor pode ser de 2 tipos, física e moral. A dor física produz sensações, incômodo, né, orgânico, no toque, a visão, a doença. Essa é a dor física. E a dor moral, ela produz sentimentos chatinhos, né? Angústia, remorso, ódio, ansiedade, temor. Essa é a dor moral, né? Então temos dor física e dor moral. A dor física, portanto, está aqui assimilada com o corpo, existe ou começa a existir a partir da nossa imersão no mundo carnal, a encarnação. Chegamos aqui, é matéria, a gente vai ter dor sim, né? Um nenezinho, dias de nascido, é dor de barriga, é dor de ouvido. Crescemos, temos dor de dente, nós temos dor disso, dor daquilo, um monte de dores. Por quê? Porque nós estamos aqui no mundo físico. E é natural que venhamos a ter dores. E a tendência, dores cada vez maiores, mais intensas. Nós temos o corpo. Quando falo nós, na verdade, nós somos o espírito que habita esse corpo. Esse corpo não sou eu. Eu estou apenas me utilizando dele. Esse corpo é a vestimenta que o meu espírito se utiliza para poder se mostrar, né? Aparecer. Então, como esse corpo, que não sou eu, esse corpo vai, né, caminhando anos e anos e anos, ele tem um prazo de validade, né? E quanto mais próximo do prazo de validade, a tendência é começar a ter problemas, desgastes. Um automóvel zero normalmente não tem problema nenhum. Depois que você rodou 100 mil, 200 mil quilômetros, dá problema aqui, já trocou pneu, já fez isso, já fez aquilo. Por quê? Porque é matéria. E matéria se desgasta, né? Nós corpo físico, mesma coisa, né? Então, essa dor física começa a acontecer pelo simples fato de estarmos aqui, mergulhados no mundo material, né? Então, essa dor é um aviso, a dor física é um aviso do corpo dizendo que há algo
que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que já aconteceu, e que nós precisamos tomar alguma providência. Tem que ir ao médico, tem que fazer uma cirurgia, né? A dor física. E a dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões, comportamentos equivocados. Por que eu tenho remorso? Porque fiz algo que não devia. Eu tenho que avaliar por que essa dor moral, esse remorso, né? Então, alguma coisa me fez acontecer. É o alerta, então, para que eu busque sair de determinados sentimentos, padrões comportamentais equivocados, anteriormente adquiridos e que agora já não me servem mais. Já estão me incomodando. Eu quero sair disso e quero fazer coisas melhores. Tenho que me modificar. E essa dor, que ninguém quer, mas essa dor é que está me chamando a atenção. Fulano, pensa bem. Como que você está lidando com as pessoas? Você anda perdoando as pessoas? Eu não, sou orgulhoso. É? Olha, é isso que está te fazendo mal. Está vendo aí? Até dor física tem. Está aí teu estômago em frangalhos por conta do perdão que você nega. E aí, de repente é um remorso. Deveria ter perdoado, deveria ter me aproximado. Olha a dor moral. Então é a dor chamando a atenção. Acorda. Não é punição de Deus. É consequência dos nossos atos. Nada além disso. Se eu não tivesse errado, se eu tivesse andado da melhor forma possível, eu não sentiria dores. Salvo aquela física, que com o passar do tempo esse corpo está indo embora, né? Então, dá para a gente concluir que a dor é uma advertência. Mostrando a necessidade de nos movimentarmos, termos ações para sairmos da condição anterior. Dor não é castigo, é uma advertência. Puxa, muda. E é isso que nós temos que fazer, né? Então, finalidade da dor é compelir o ser, nós, para iniciar essa transformação. Em todos os sentidos, né? Então, o que nos impulsiona, portanto, na direção da reforma íntima. Como que eu vou mudar o meu comportamento? Por exemplo, se eu mergulho sempre no álcool, né? Sempre na bebida, bebo, e se eu não tiver dor nenhuma, ou consequências nenhumas, eu vou continuar bebendo. De repente uma cirrosezinha, né? Chega aí no fígado e eu sou obrigado a parar. É a dor. É a dor que está me levando a mudar. Porque não posso mais continuar da forma anterior. No livro A Gênese, olha o que Kardec discorre a respeito desse tema da dor. Ele disse assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Os males exercitam a inteligência, ele tem que achar saída de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Então, um parentezinho, essa frase de Kardec. Vamos pensar no mundo atual, nos dias de hoje, né? Se não tivesse os males, o homem não teria se mobilizado, usado a inteligência, por exemplo, para descobrir vacinas. Recordam-se na pandemia, Covid, com que rapidez surgiu a vacina para o Covid. Impressionante. Então, o mal leva o homem a exercitar a sua inteligência também. Temos que achar saída, temos que buscar, né? Questão da vacina, questão dos remédios de um modo geral, né? Prevenção de acidentes. Acontece um mal. Bom, pegou fogo num prédio.
O homem se mobiliza, vê de que forma as medidas necessárias para evitar incêndio, as leis que estão aí obrigando a ter os recursos, o extintor, hidrante, são escadas, são isso, são aquilo, a brigada de incêndio, para evitar o mal novamente. Então o mal leva o homem a evoluir, né? E a legislação que vem acompanhando isso tudo, criada pelo homem, com o objetivo de organizar a vida de uma maneira melhor. Se não houvesse batidas de carro, não precisava ter mão contra mão. E está aí, mão e contramão. Se o carro não oferecesse risco, não precisava colocar limite de velocidade. Então, tudo isso, todos os males, os acidentes, as dores, tudo serve para fazer o homem evoluir como sociedade e como ser individual. Se ele nada houvesse a temer, a gente não precisava temer de nada. Nenhuma necessidade nos induziria a procurar o melhor. Está tudo bem, não tenho nem o porquê de procurar melhor. O espírito ficaria entorpecido na inatividade. Aí ficaria parado, né? Nós passaríamos pela vida passeando de bicicleta ergométrica. Não sairíamos do lugar, ficaríamos ali parados. Nada inventaríamos, nem descobriria. Nada, não precisa. A dor, então, é o grande aguilhão, a grande cutucada que nos impele para frente, né? Na senda do progresso. No progresso material e no progresso moral, né? Assim, a dor não pode ser um castigo. Ela não é um castigo. E a prova disso é que ela não atinge apenas infratores. A dor atingiu aquele porque ele infringiu a lei. Não, mas a dor também atinge almas de um padrão, vamos dizer assim, um pouquinho melhor, né? Atinge, e às vezes até com mais intensidade. Precisava daquela dor para descobrir o caminho. Então não é um castigo geral. Deus castiga o infrator e aquele que não cometeu a infração. Deus é justo. Como que ele faria isso? Então, se considerarmos a dor como punição, seria ignorar que Deus é amor no infinito. Amor infinito. Leon Denis, que já falamos, um grande espírita lá da época de Kardec, disse: a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si, despertar, e ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, que é a única duradoura. Ou seja, a dor nos impulsionando para a evolução espiritual. Quantas pessoas que no momento de dor, num momento de partida, por exemplo, né, está lá no leito de desencarne, de morte, está lá no leito, está lá amargurada, de repente, naquele momento, ela se recorda que não pediu perdão para a esposa, para o marido, para o filho, e está ali aquela dor, de repente aquela dor, né, o remorso de ter feito tudo aquilo, chama minha esposa, e ali naquele momento se aproxima, corrige. Como que vai esse espírito embora? E se não tivesse a dor? Ele iria de qualquer jeito, e chegando do outro lado, aí ele perceberia que deveria ter se aproximado. Então, vamos pensar. Pensemos assim. Se você, eu, né, todos nós, se você pudesse perceber por si mesmo os erros que está cometendo, todos os erros, e corrigi-los por você mesmo, não haveria necessidade de atravessar
rigorosas lições de sofrimento. Se você mesmo percebesse. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. Como eu não consigo perceber por mim mesmo tudo aquilo que eu faço de errado, eu deveria ter feito isso, não fiz aquilo para fulano, aquilo está me incomodando, eu vou lá e já corrijo, da outra vez já nem faço, mas eu não consigo ainda perceber isso. O que é que vai me chamar a atenção? Está aqui dentro, guardado aqui dentro, mas eu não acesso aquilo que eu fiz de errado. Aí vem a dor. E com a dor, nessa chacoalhada, aí eu começo a perceber, por que isso? O que foi que eu fiz? E de repente eu começo a vasculhar aqui dentro meus sentimentos e vou perceber o que foi que eu fiz. E aí eu melhoro. Portanto, fica claro não ser a dor uma penalização, uma penalidade. Deus castiga porque castiga, né? Mas apenas um instrumento dentro do processo educativo, necessário ainda para nós, né? Não é uma penalização. Vamos dar um exemplo. Para o aluno que está lá na escolinha, as provas, para muitos, né, pode representar, por exemplo, alguma dor, algum incômodo. Ei, meu Deus, tem prova hoje, esse professor só fica inventando, né? Ai, que dor, vou ter que estudar. É um incômodo para eles. Mas a prova, quando você começa a compreender, vai ver que é apenas um instrumento utilizado no processo educativo. O professor vai dizer, deixa eu ver onde que eu preciso melhorar o ensino, onde que ficou falhando, onde que ficou faltando para esse aluno. Então não é castigo, é um processo de engrandecimento, né? De evolução, e que entendemos de forma errada, né? Mas de que maneira a dor pode educar? De que maneira? Vamos lá. A dor é importante aliada no despertar de sentimentos e de padrões comportamentais. A dor é uma grande aliada, através dos quais é possível praticar o autoconhecimento e a reforma íntima, proporcionando dessa maneira a educação da mente. Ninguém fica indiferente aos efeitos da dor. E isso é o esperado. Ninguém fica indiferente. Eu tenho dor e continuo exatamente a mesma coisa. Não fica, né? Pode ser que você pare, compreenda. O outro pode ser que se mate. Outro saia xingando todo mundo. Cada um reage ao seu modo. Pessoas, por exemplo, que passam por uma experiência dolorosa, onde machucou por dentro, né? Quase aconteceu um desencarne. Por exemplo, se feriu muito num acidente, ou passou por uma experiência de um assalto, quase morreu, né? Pessoas que passam por essa situação, muitos mudam a sua forma de pensar e repensam a vida. Puxa vida, quase que eu parti. Comigo aconteceu umas 2, 3 vezes. Quase que eu parti. Deixa eu repensar. O que é que eu preciso melhorar? E muitos mudam em razão disso. Outros, não, vou levar a vida desse jeito, não estou nem aí. Cada um é cada um, né? Então a dor, é a propulsão para superar o velho homem. Quando vem a dor, aquele homem velho tem uma chance enorme de se modificar, desde que ele queira, né? Modificar-se. Leon Denis ainda explica que, no meio das provações, das dores, dificuldades, as verdades, e aí vamos entender verdade como a realidade dos fatos, a realidade. Então, no meio das provações, as verdades ou as realidades dos fatos que acabamos de recordar, nos fez pensar, não nos dispensam
não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Elas não eliminam, portanto, a realidade dos fatos. Então, as emoções que me acontecem por passar por experiências que me fizeram retornar à realidade de um fato, não eliminou as consequências, apenas me fez recordar, me fez sentir, me fez pensar. Então, essas provações, essas dificuldades, nos ensinam pelo menos, a não ficarmos murmurando, a não ficarmos acabrunhados sobre o peso da dor e afastam de nós os funestos pensamentos, por exemplo, de revolta, de desespero, de suicídio, que muitas vezes enxameiam o nosso cérebro, quando não pensamos em nada. Então, se continuamos a chorar em razão de uma dor, de pensarmos naquilo que fizemos, se continuarmos a chorar, é sem amargura, sem blasfêmia, mas também motivados para a ação, para fazermos a correção daquilo que fizemos errado. Então, isso é reformar-se. Olha a importância da dor. A educação, proporcionada pelas situações dolorosas, educação, passa pelos sentimentos e emoções, pensamento e reforma. A educação proporcionada pela dor, pelos momentos de dor, nos levam a modificar isso tudo. Da mente espiritual, diz, ou seja, o espírito, porque a nossa caixa preta, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que fizemos de bom, tudo aquilo que não fizemos de bom, está armazenado. Onde fica esse HD? Esse HD é o espírito, não é o cérebro. Cientistas buscam no cérebro entender onde está armazenado isso tudo. Não, o cérebro é apenas o instrumento do qual o espírito se utiliza para manifestar materialmente, no nosso meio aqui, o que está nele, espírito. Então, da mente espiritual, ou seja, o espírito, é dele que emanam os pensamentos dos seres humanos. Por quê? Porque o nosso pensamento, como ser humano, é um pensamento contínuo, não para. A partir do momento que atingimos a condição de humanos, é porque nós temos um pensamento contínuo. Estamos sempre raciocinando, sempre arquitetando, sempre buscando. Isso é uma condição do ser humano. O teor desses pensamentos agora é diferente. A qualidade desses pensamentos depende dos padrões de crença, de valores, que nós trazemos em nós. O nosso pensamento vai de acordo com as crenças, com os valores que nós temos. Isso, portanto, influencia no modo como nós enxergamos a vida e como nos comportamos diante de situações que nos deparamos, Então, um fato ou uma experiência será assimilado de acordo com a realidade subjetiva do observador, ou então de quem vivencia a situação. Nós tiramos aprendizados de determinadas situações, mas esse aprendizado vai depender do que está aqui dentro, no espírito. A crença, ou a crença nenhuma. Muita gente, Deus pune. Não entendeu Deus, não entendeu o amor de Deus. Por isso que muitas vezes imagina que Deus está nos punindo. Aquele eu vou punir dessa forma, aquele eu vou punir de tal forma, aquele eu vou fazer isso, como se Deus jogasse dados, Joga dados, olha, para o fulano eu vou fazer tal coisa, para ciclano eu vou punir de tal forma. Absurdo, não faz o menor sentido, Então, com a abordagem da dor, não é diferente.
nós vamos avaliar a dor de acordo com aquilo que temos de valores, de crença. Os conteúdos internos, então, da mente espiritual, que é o espírito, vão influenciar no modo como ela e os acontecimentos que a geram são enfrentados, fomentando determinados tipos de pensamentos. Quando nós temos o conhecimento, quando nós procuramos estar em equilíbrio, busque o reino dos céus, aí eu consigo avaliar as coisas de uma forma mais suave, mais completa do que aquele que está revoltado, né? Isso me chama a atenção, por exemplo, a questão da consciência, a nossa consciência, aquilo que está em nós, que somos nós, o espírito, aquele espírito que já conseguiu um entendimento um pouquinho maior, né? Já evoluiu um pouquinho, a consciência já está mais aguçada, ele busca esse reino dos céus. E o outro que vive de qualquer jeito, a consciência não está, né, dando os alertas. Se os dois, em razão, por exemplo, de um ato que praticaram, porque aquele que tem a consciência despertada pode também, no impulso, cometer algo que ele não deveria cometer. Ele não está imune a isso, né? De repente, os dois cometeram o mesmo delito. E os dois foram para um presídio. Acabaram caindo no presídio. Aquele que não tem a consciência alertada, despertada, mas que cometeu e vive cometendo toda hora, não se importa com isso, ele se sente injustiçado. Ele quer sair do presídio de qualquer jeito, nem que tenha que matar o guarda que está lá. E aquele que tem a mente despertada está lá no presídio, consciente do erro que cometeu, consciente de que a pena é justa, consciente de que deve enfrentar aquela pena, já se arrependeu, não cometerá de novo. Olha a diferença, né? Como a gente avalia as coisas de forma diferente. Então, ao pensar, conversar ou observar, essas forças geradas por nossas ideias, palavras, atitudes, se fixam no cérebro, aqui dentro, e tem tendência de se perpetuar. Então, a maneira como avaliamos as coisas, a dor, por exemplo, o sofrimento, se eu tenho melhores condições, uma melhor bagagem espiritual, uma melhor consciência, aquilo que for ficar aqui dentro, em termos de pensamento, de entendimento, vai se perpetuar em mim e estarei cada vez melhor. Então a dor visa promover a educação do ser que experimenta a passagem pela dor. No Livro dos Espíritos, na pergunta 685A, Kardec define educação como conjunto de hábitos adquiridos. Então é coisa muito ampla, né? E aí vamos ver a reforma íntima. Reforma íntima visa esse autoaperfeiçoamento. A dor é grande aliada nesse processo de busca de melhoria e autoeducação. Só que para muitos ainda está arraigada no inconsciente espiritual a ideia de pecador. Então eu sofro porque sou pecador. Cometi pecado. E isso acaba gerando sentimento de culpa. Olha como isso vai longe. Quando vem a dor, ela não é um processo educativo, é uma punição. Não é uma oportunidade que Deus me concede. Ele está me castigando mais. Então, em verdade, a questão não é ser ruim, ser pecador, mas sim entender que está em processo educativo. Todos nós estamos buscando a iluminação por meio de erros e acertos. Os erros me proporcionam dores físicas e dores morais, né? Há remorso, dor física, meu fígado. Nós estamos em fase de crescimento. Erros e acertos acontecerão por muito tempo. Se eu não ajo conforme a lei de amor, é por ignorância, né?
porque posso ter a instrução. Eu vi o Evangelho, Deus falou assim, por intermédio de fulano, Jesus diz isso, eu tenho a instrução, mas ainda não tenho a educação moral, que é a vivência do amor. E como um dos meios de instrução daquela cutucada, a dor estará lá, para me lembrar da necessidade de me conduzir por essa lei, a lei de amor. Não restam dúvidas sobre a dor ter então um papel fundamental para desencadear a busca pelo autoconhecimento e a mudança pessoal, aquilo que falamos tanto, reforma íntima. A dor, se bem aproveitada, é oportunidade de crescimento. A dor física promoveu no homem a necessidade de buscar melhorias materiais, a entender seu corpo, ao avanço da ciência. Tudo isso, a dor física. E a dor moral visa então instigar o ser a realizar a sua reforma íntima, a educar-se para a felicidade. Por isso, Deus envia a dor. Não é que ele envia, Ele não está jogando dor, vai fulano, a tua dor aí, pega aí. Então Deus permite que aconteça a dor. Está aí no funcionamento das leis divinas. O desgaste físico é uma lei divina, E eu vou ter dor na hora que isso aqui começar a desgastar mais do que já está, E esses desgastes, que Deus, entre aspas, envia, não envia. Está aí, que acontece normalmente pelo cumprimento da lei. Tudo isso acontece a nós, todos nós, para podermos seguir no caminho da direção dele. Então, dor, castigo, jamais. Deus castigaria? Nunca. Deus é amor infinito. Dor, muitas vezes, provocadas por nós. E outras acontecem em razão do funcionamento da lei. Como eu disse, o desgaste do corpo. Funcionamento da lei. Tá? Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Vamos encerrando. Já deu a hora. Fechando os olhos. Agradeçamos a Deus, a Jesus, pela vida que temos, por essa caminhada, com dificuldades, sim, às vezes muitas, às vezes nem tanto, mas se está nem tanto, daqui a pouco vai ser muito, mas que a gente aprenda a conviver com a dor, que a gente aprenda a trabalhar a dor, que a gente aprenda a corrigir o efeito, que é a dor, buscando a origem dessa dor. Onde que eu fiz de errado? O que eu não fiz certo? Onde eu tenho que melhorar? É melhor eu pedir perdão, é melhor eu auxiliar. Sim, e aí a dor, mesmo que ela continue, porque não é possível mais ser eliminada, eu vou tirar proveito dessa dor. E no fundo, até agradecer, porque ela me fez despertar. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos que estiverem conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui. Marcos Roberto, a Vera Cândido, tudo bom, Vera? A Sandra, tudo bom, Sandra? Mais gente que já passou por aí. Grande abraço, obrigado pela paciência. Reflitam sobre a dor, porque é muito importante, vai nos ajudar muito. Priscila também está aí. Grande abraço, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, obrigado pela paciência.